Fala, gente, muito bom dia. Tá aqui, dia 7 de junho, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. E, sendo assim, a gente não pode deixar de lado, não podemos esquecer que hoje é o relatório do Payroll, tá? Essa notícia aqui é uma das mais importantes que tem no mercado. Tem época que ela passa aí períodos sem mexer com o mercado, tá? Ela não impacta o mercado, você nem percebe que ela saiu. Principalmente quando a gente acompanha a Renko, vocês vão ver os blocos que eles só são criados pela variação do preço. No Payroll eles são bem nítidos. Apesar que a gente olha aqui nos 5 minutos, às vezes você consegue ver uma movimentação violenta na criação dos candles, que é bem fora do comum, né? Mas no Renko você consegue ver, fica muito nítido. Ele é muito o impacto visual é muito maior. Agora, teve épocas que ele simplesmente passa despercebido, então não faria diferença nenhuma. Em compensação, existem outras épocas, na grande maioria, na grande esmagadora maioria, tá? Esse relatório de emprego aqui, o relatório do Payroll, né, tá aqui, tá? Ele costuma dar tanta pancada para os dois lados, para cima e para baixo, que fica impossível você sair ileso, tá? Então, inclusive, é muito interessante você ver às vezes canal de quem está começando no mercado financeiro, ou um amigo teu que está querendo começar no mercado financeiro. Às vezes os caras têm um post-itzinho que está escrito lá: não operar em dia de payroll, né? E hoje é um dia de payroll. Por quê? Porque o movimento fica bem difícil, tá? Isso é uma coisa que muita gente ensina, muita gente faz e é bem aceito por aí, tá? Que dia de payroll é melhor não operar. Mas tá tirando um pouco desse misticismo por cima, não misticismo, tô falando por brincadeira aqui, mas tirando um pouco, né, esse perigo do Payroll é o seguinte: é um relatório importante, tá? Então, antes das 9h30 não compensa fazer nada, não compensa tomar posição. E assim, 9h30 sai o relatório, é 9h29 já começa a pancadaria, tá? Porque o pessoal já vai se adiantando ali, já vaza uma informaçãozinha ou outra. Às vezes pode ser que a abertura já seja bem violenta, porque já vazou um teco de informação para algumas pessoas, então por aí vai. Logo, a gente só vai tomar posição com mais segurança depois das 9h32, 9h33, 9h35, que fechou o candle das 9h30 até as 9h35, já que a gente está falando dos 5 minutos, né? Deixa eu pegar a tablet aqui. Então, você já tem um tempo ali que o preço já absorveu, já digeriu aquela informação. Então, se a gente opera candles aqui nos 5 minutos, ou seja, cada candlezinho desse aqui que está sendo formado, né? Cada candle desses que a gente está olhando na tela, cada um desses caras aqui tem a duração de 5 minutos. Então, se a notícia sai às 9h30, é óbvio que o candle que nasceu às 9h30 até às 9h35, tá? Ele vai ser um candle bem violento, né? Mas às vezes, dentro do próprio candle que está surgindo, né, quando ele começa a dar as pancadas para cima, para baixo, para cima, para baixo de novo, ele mesmo no finalzinho ele acaba, né, virando um candle feio, grandão assim. Não, mas se eu for afastar aqui eu tenho que falar, né? Vamos supor, ele pode criar um candle desse tamanho assim. Né, olha isso, né? Não tem nada igual aqui atrás, tá? Mas ele mesmo no finalzinho ele se acerta ali, pá, tranquilo, e aí o próximo candle já volta a ser um candle comum, e aí depois a gente já continua com o movimento do mercado, tá? Então é isso que eu quero dizer. A partir das 9h30 e pouco, né, a gente já consegue ter visualmente ali o preço se assentando e beleza, é isso daí. Então muito cuidado, porque depois disso também a gente não tem mais nada que vai poder impactar o mercado. Então vou até fechar a... Opa, abri outra janela. Já fechei aqui a parte de notícias, porque não é mais relevante para mim. Eu sei que é só até as 9h30 e pouco, tá? E agora a gente vai olhar o dólar. Gente, seguinte. Deixa eu ir pro dólar aqui. A gente tava no índice. Aqui a gente está olhando o dólar nos 5 minutos. E como ontem nós comentamos que a gente queria movimentos para baixo, né? Porque seria muito melhor. Deixa eu aumentar esse microfone para cá, porque eu tô ficando curvado aqui só para falar. E aí é o seguinte. A gente tá vendo algumas linhas aqui, ó, com as porcentagens, tá? Eu peguei, na verdade, a Fibo, né? Desse movimento daqui de baixo até aqui em cima, tá? Então daqui até aqui eu mensurei esse movimento e tenho aqui os 3 níveis para eu ficar de olho, tá? E aí a gente consegue perceber o seguinte, tá vendo que a gente também tem umas linhas aqui em verde que eu vou reforçá-las aqui, ó. Pronto, tá? Isso aqui é a projeção desse pivô aqui, tá? Eu peguei a primeira perna dele aqui, tá? Então ele fez um caminho aqui e voltou. E eu gostei dele por causa disso aqui, ó, né? Ele respeitou bastante. Então aqui também é onde ele encontrou, né, os topos. Aqui como ele fez uma falsa violação, né, e depois voltou para recuperar mais um nível, que a gente está falando nível de 61,8%, né, de todo esse movimento aqui, né? Então achei interessante deixar essa FIBO aqui, tá? Mas não que eu vá levar ela em consideração. É que ela me dá algumas linhas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se me der uma compra aqui, pô, legal, sabe o que eu vou fazer? Posso sair na 200, ou em vez de sair aqui, eu posso sair aqui, ó, que é um pouquinho abaixo, né? Por exemplo, eu vou pegar um gatilho de compra aqui para subir. Se esse gatilho for acima dessa região, me dá mais confiança ainda, tá? Então eu acabo fica bem interessante para poder buscar operações ali. Então, tá? O que eu estou olhando aqui? Primeiro, a gente tem uma região aqui
aqui é indispensável que esse suporte é um senhor suporte. A gente tem 3 coisas aqui. Se a gente olhar, tem uma linha passando, que é a mesma que essa aqui, que é, então, número 1, a retração de Fibo, de todo aquele movimento que a gente viu, dessa alta toda que teve. Segundo, é um suporte feito pelo próprio preço, se a gente olhar lá atrás. Então, é um suportezinho do próprio preço, tá? E o número 3 é um dos alvos de Fibo, tá? Então, a gente tem um dos alvos de Fibo de todo aquele movimento que a gente está mensurando aqui dessa pernada, né? Mas esse movimento de alta que a gente tem as retrações aqui. Então a gente tem uma região aqui muito importante que para mim ela é obrigatória, tá no teu gráfico. Se você opera análise técnica, ela é mandatória você ter esse suporte aqui derivado, esse suporte marcado aqui no seu gráfico, tá? Isso aqui eu acho que não tem como não tá aqui, beleza? Então, beleza. Agora a parte de topo aqui dispensa comentários, né? A gente está falando desse topinho aqui relevante, que foi as máximas de ontem, também está próximo aqui do último nível da projeção de Fibo, olha só que interessante. Então, por isso que eu acho que ele também é uma resistência bem interessante para a gente. Não está mais esticado, está próximo das médias nos tempos macros ali, né? Então o resumo é, posso ir para baixo, posso ir para cima, estou tranquilo. Um cuidado com a 200 aqui, tá? Porque a gente está dentro de uma lateralidade, mas ela está tendo aqui, ó, uma boa relevância para o preço, tá? Então, de novo, como a gente vai operar só depois das 9h30, até acontecer aqui o cenário dessa notícia, a gente vai ter alguns movimentos aqui e vamos acompanhar o payroll, como é que vai ser. Beleza? No índice, a gente também está um pouquinho esticado, para baixo, mas ele já voltou e encontrou as médias, tá, nos tempos maiores. Então, deixa eu colocar em verde aqui, porque aqui é o mesmo cenário do dólar, tá? A gente tem um cenário aqui que eu peguei de baixo para cima, deixa eu ver só da onde que foi. Foi isso mesmo, ó, daqui de baixo para cima, né, eu peguei para trás, então a gente chama isso de projeção espelhada. E aí eu tenho esses níveis aqui que eu só deixei por causa dessa junção aqui, desse suporte que fez. E aqui ficou bem interessante também, né, como que ele segurou aqui em cima. Então, para mim, essa Fibo aqui também está certíssima para levar em consideração. Só que, olha só como tem a 200 para cima, a gente tem uma região dupla aqui de suporte, né, que eu estou falando aqui. Então eu gostaria de ver o índice ainda um pouquinho para cima, tá? Mas de novo, vamos esperar até as 9h30, ver o que a notícia vai mostrar, quais movimentos vão andar aqui no decorrer do dia, na parte da manhã. E aí, se der condição de fazer uma operação de venda, tá? Eu tenho que tomar um cuidado aqui, se subir aqui acho que está muito longe, tá? Essa região de resistência aqui em cima, tá? Mas a gente tem condições sim para ir para cima tranquilo, e se vir para baixo, gente, eu só vou operar para baixo da 200. Lembra lá atrás que a gente viu isso, só que ao contrário, né? Foi nesses dias aqui, ó, no finalzinho de maio, que eu só ia pegar a compra acima da 200. É a mesma coisa aqui, ó. Venda somente abaixo da 200, né? A gente está seguindo ela aqui, ó. Né? Então não vamos deixar ela atrapalhar a gente, não, vamos usar ela a nosso favor, beleza? Então é isso, de novo, muito cuidado com as notícias no começo do dia. É isso, gente, muito obrigado, valeu, forte abraço, bom fim de semana e até!